Imagina a seguinte situação. Uma pessoa perfeitamente saudável entra no hospital psiquiátrico e diz só uma coisa: eu tô ouvindo vozes, eu tô ouvindo vozes. Ela passa ali por entrevistas, triagens, conversa com diversos profissionais e no final ela é internada. E aí agora a gente vê que essa pessoa não estava mentindo sobre nada. Ela apenas chegou lá e inventou que ela estava ouvindo vozes. Ela fingiu apenas um único sintoma. Mas agora a gente vê que não foi só uma pessoa, mas na verdade foram 8 pessoas que fizeram esse mesmo experimento, mas nenhuma delas foi descoberta. Esse episódio ficou conhecido como o experimento de Rosenham, desenvolvido pelo psicólogo David Rosenham e ficou marcado como uma grande crítica para a psicologia e para a psiquiatria na época. E colocou uma dúvida ali para esses campos, perguntando se será que realmente a gente sabe quem que tem algum transtorno, quem que tá saudável, quem que não tem transtorno? Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais do que aconteceu nesse experimento e o que rolou dentro desses hospitais. Foi um experimento em que pessoas aparentemente saudáveis, sem nenhum transtorno mental, foram internadas e a gente consegue descobrir algumas coisas sobre diagnósticos, sobre como a gente interpreta o comportamento humano e sobre os próprios transtornos. E o que esses participantes viveram dentro desses hospitais faz a gente se perguntar o que faz uma pessoa parecer doente. Essa resposta pode ser mais incômoda do que a gente imagina. Então, para a gente entender um pouco esse experimento, a gente tem que voltar um tempo aí na história. Nos anos 60 e 70, a gente estava vivendo um período um pouco conturbado em relação à saúde mental. A gente estava com essas dúvidas de, será que os diagnósticos são realmente o que a gente imagina? Será que a gente pode rotular as pessoas? E aí a psiquiatria e a psicologia estavam passando por um processo muito diferente em relação à saúde mental. Os manuais de diagnóstico eram bem diferentes, eles estavam começando a aparecer. Os critérios para diagnosticar algum transtorno eram mais abrangentes e às vezes cabia até ao profissional decidir se havia um transtorno ou não. Então, às vezes, para a mesma pessoa, poderiam haver diagnósticos diferentes. Então, mesmo profissionais diferentes fazendo diagnósticos diferentes para uma mesma pessoa. E aí é claro que isso gerava uma preocupação na época. Se o diagnóstico muda dependendo de quem está avaliando, a gente talvez tenha uma dificuldade em tratar, em diagnosticar e entender um pouco mais sobre esse problema, porque o diagnóstico ele vai guiar o tratamento, como que essa pessoa vai ser vista na sociedade e outras coisas como remédios e como que as pessoas vão lidar com essa pessoa. E aí nesse contexto que o Rosenham foi fazer esse experimento bem polêmico. E aí, em vez de discutir a teoria disso tudo, ele fez um experimento na prática. Ele se perguntou, e se pessoas aparentemente saudáveis, sem nenhum transtorno, chegassem lá no hospital e falassem que estão ouvindo vozes, inventassem um único sintoma. Então ele juntou algumas pessoas ali que estavam inseridas na área da saúde mental e que se voluntariaram, e essas pessoas foram pro hospital e elas deveriam dizer que elas tinham apenas esse único sintoma, não deveriam mentir em nenhuma outra área, só falar que estavam ouvindo essas vozes. E aí se alguém perguntasse sobre essas vozes, o que elas estavam dizendo, essas pessoas tinham que dizer que eram vozes que falavam coisas sem sentidos, coisas sobre o vazio, sobre o eco, não deveriam dar uma resposta assim muito definitiva. E aí essas pessoas ficaram conhecidas como pseudopacientes. E aí a ideia era entrar nesses hospitais, falsificando somente um sintoma e responder todas as perguntas normalmente, e assim que eles entrassem, eles deveriam parar de mentir sobre esses sintomas, deveriam agir normalmente. E aí a pergunta seria quanto tempo que os profissionais do hospital deveriam identificar que essas pessoas estavam sem nenhum transtorno. E aí essa resposta foi pior do que o Rosenham esperava. E assim que esses pacientes chegaram no hospital, eles passaram por essa entrevista inicial e falaram tudo normalmente sobre
a vida que eles viviam naquela época, mas falaram que estavam ouvindo vozes. E aí o resultado, como a gente pode esperar, é que todas essas pessoas foram admitidas, internadas no hospital e praticamente todas elas foram consideradas esquizofrênicas. Então foi mais ou menos 7 participantes receberam um diagnóstico de esquizofrenia e um outro recebeu um diagnóstico de psicose maníaco-depressiva, que é hoje o que a gente entende como bipolaridade. E aí depois que eles foram internados, eles começaram a agir normalmente, como eles sempre agiam, e falaram que não estavam ouvindo vozes mais. Mas mesmo assim, ninguém começou a questionar esse diagnóstico. E assim que os pseudopacientes foram internados, e começando ali a agir normalmente, eles tinham caderninhos que eles podiam anotar as observações deles sobre o experimento, e eles começaram a ser categorizados, esses comportamentos. Então, os profissionais do hospital começaram a falar que eles, quando eles escreviam no caderno, eles estavam com um comportamento obsessivo. Quando eles caminhavam pelos corredores ali do hospital, eles estavam manifestando sintomas de ansiedade. E quando eles ficavam muito em silêncio, eram classificados como com um comportamento de retraimento patológico. Então tudo virava um sintoma, mas era o comportamento normal deles. E aí o tempo que eles ficaram lá internados foi de entre 7 a 52 dias, com uma média ali de 19 dias cada pessoa dentro dos hospitais. E para sair, eles tinham que aceitar o diagnóstico que eles receberam lá no começo. E aí nenhum deles recebeu o diagnóstico de... Aliás, não foi retirado o diagnóstico que foi feito. Eles receberam o diagnóstico para sair de esquizofrenia em remissão. Os profissionais lá não perceberam, tipo, eles não têm esquizofrenia. Não, tem esquizofrenia, mas está em remissão, ele pode sair. E aí, um outro ponto que o Rosenhan tratou foi do comportamento que as pessoas assumiam quando chegavam lá no hospital. Então, elas eram tratadas de uma forma meio impessoal, elas não tinham autonomia, elas não podiam simplesmente fazer o que quisessem, elas eram meio deixadas de lado. E aí esse experimento ajudou ele contribuiu ali para a discussão que a gente tinha em relação ao tratamento dentro desses hospitais psiquiátricos. Esse experimento ele mostra como que quando a gente tem um rótulo, quando a gente recebe talvez um diagnóstico, como que as coisas mudam, como que o tratamento muda, como que a nossa observação pode mudar em relação a uma pessoa que tem um rótulo ou não. Então isso pode servir para um diagnóstico ou simplesmente um rótulo que as pessoas colocam, talvez em crianças, por exemplo. Então essa criança é bagunceira, essa criança é desastrada, essa criança é birrenta. Então tudo isso impacta a forma como as outras pessoas vão te ver, as outras pessoas vão te tratar, ou um profissional da psicologia mesmo vai receber essa criança na clínica, o que eu já vi muitas vezes acontecendo, né? Então vira meio que um filtro pelo qual as pessoas vão enxergar outras pessoas de formas diferentes. E aí a gente tem uma resposta curiosa. Quando Rosenhan publicou os resultados do experimento, teve um hospital psiquiátrico que falou, não, aqui a gente não admitiria um paciente saudável se fingindo e tudo mais. E aí o Rosenhan propôs um desafio. Então a gente vai mandar algumas pessoas e vocês vão ver se essas pessoas estão saudáveis ou não. Se vocês descobrirem alguém que a gente mandou, a gente entende que vocês estão fazendo um bom trabalho. E aí o hospital, no final do período, identificou 41 pacientes suspeitos, mas o Rosenhan não tinha enviado ninguém. Todo mundo que estava lá eram pacientes reais. Então, o experimento teve algumas críticas, né? Então, alguns profissionais falaram que o experimento não tinha tantas bases metodológicas, não foi feito ali toda uma base para essa experiência, e outras pessoas falavam que era um sintoma muito grave para você apresentar e sair de lá como se nada tivesse acontecido. Então as pessoas tratavam com cuidado e falavam, vou internar aqui um pouquinho para ver como que isso se desenvolve, se realmente vai ser uma esquizofrenia. Então foi um estudo importante que ajudou ali a gerar um debate sobre a confiabilidade dos diagnósticos, sobre critérios desses manuais psiquiátricos que estavam surgindo
e também das condições que estavam esses hospitais psiquiátricos, como que eles tratavam as pessoas, como que eles faziam esse acolhimento. E aí, com o passar do tempo, psicólogos que foram estudando esse experimento começaram a ver que tinha algumas inconsistências. O Rosenhan fez ali uma seleção dos argumentos que corroboravam para a tese dele. Então a gente tem as críticas ainda ao estudo. Mas aí o que fica é que a gente considera muito mais esse relato como uma experiência geral do que como um argumento científico. Então, mesmo que tenha ali as suas falhas, suas críticas, simplesmente o fato disso ter acontecido já serve como um impacto social, um impacto cultural para apontar ali um erro que exista, gere um movimento mais amplo, então das pessoas saberem como que funcionam esses hospitais. Então esse caso ele reverbera ali em outros campos e não só na teoria da ciência. Então eu vou falar sobre aquilo que a gente está falando em vários vídeos. O nosso cérebro, ele procura alguns atalhos. Então quando a gente tem essa pista de que uma pessoa tem um diagnóstico, a gente já vai por esse caminho, a gente cria esse preconceito de que a gente tem que tratar essa pessoa de uma determinada maneira. E isso vale para coisas, não só para pessoas com diagnósticos, mas para outros contextos da nossa vida. Então, quando a gente às vezes olha só para os sintomas, a gente vai com esse filtro de olhar para os sintomas primeiro, acaba que existe uma negatividade em relação aos quadros de melhora dos pacientes. E na verdade, quando a gente pensa mais sobre os recursos, sobre as possibilidades, sobre o que a gente pode fazer, a gente tem uma perspectiva um pouco mais positiva para melhor e, consequentemente, a gente vai ter um processo melhor para essas pessoas. E aí o que fica desse experimento não é simplesmente que a gente tem que jogar todos os diagnósticos fora, mas que a gente tem que sempre estar questionando esses sistemas que a gente cria para categorizar, rotular as pessoas. E isso inclui a própria psicologia. E aí não quer dizer que os diagnósticos não funcionam, mas que eles não são a pessoa. Eles são mais do que um conjunto de sintomas ali que estão sendo apresentados. A gente tem que ver o todo, a gente tem que ver a pessoa que está além desse diagnóstico. E aí, quando o rótulo vira identidade, a gente passa a enxergar a pessoa só como esse conjunto de sintomas e não passa a ver essa complexidade geral. E aí a gente pode se perguntar quantas vezes que a gente reage a uma pessoa e quantas vezes a gente reage aos rótulos que aquela pessoa tem, ao que nos falaram a respeito dessa pessoa. E aí, se a ideia que a gente tem daquela pessoa parece muito a realidade, a gente precisa rever um pouco o que está acontecendo ali dentro da nossa mente, né? Então, nesse vídeo aqui do lado, eu falo um pouquinho sobre isso. Quando a gente começa a achar que os nossos pensamentos são a realidade, a gente fica muito entranhado com esses pensamentos. E a gente entender esses pensamentos, como que eles interferem na nossa vida, já é um primeiro passo para a gente mudar um pouco esses pensamentos. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a psicologia, você pode clicar aqui nesse vídeo, porque esse vídeo está chegando ao fim. Então, muito obrigado e até a próxima.